Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje estamos aqui na Campus Party, mais uma campus, para quem é campuseiro como eu, é uma alegria muito grande, mesmo a gente estando aí remotamente, tem um público enorme, vários palestrantes do Brasil inteiro fazendo a diferença e trazendo informação para vocês em casa. Isso é uma alegria muito grande, né? Nós temos uma diversidade muito grande e a Campus Party consegue reunir todo mundo. E eu, mais uma vez, estou aí. A minha palestra hoje é como a agilidade pode ajudar a alavancar a sua transformação digital na empresa. Nós vamos falar rapidamente, são 25 minutos, mas a minha intenção é deixar um tempo livre aí no final para vocês. Então, vamos compartilhar a tela para a gente começar, né? Por que eu trouxe esse assunto? Porque a agilidade é o chão de fábrica, né? Onde tem o método, onde tem o processo, onde a gente interage com as pessoas, onde a cultura nasce, né? O chão de fábrica é onde está a cultura. E a transformação digital, ela veio para trazer novos paradigmas para produto, para cultura, para a parte digital, né? Experiência de usuário, dados, ferramentas. Então, é um mundo de coisas que a gente precisa melhorar aí para poder falar que realmente a nossa empresa é digital, né? Não é um produto digital que diz que a empresa é digital, é tudo que envolve essa empresa, desde processo, ferramenta, mindset das pessoas, a cultura e as informações aí, como elas transitam e são salvas. Então, vou falar rapidamente do meu currículo, né? Já estou aí há 26 anos no mercado de TI, sou formada em TI, tenho várias certificações e tudo, já trabalho há muitos anos com tecnologia, bem conhecida aí pela comunidade, e 13 anos desses 26 anos são só trabalhando com produtos e projetos ágeis. Meu site está aqui, anelisegrip.com.br, quem quiser depois alguma informação, material, pode me mandar um e-mail que a gente interage, tá? Sou super acessível. Então, vamos começar a falar sobre transformação, né? A transformação não é um remédio que você vai no médico ou na farmácia e você absorve, compra, né? Transformar é modificar, mudar, alterar, trocar, variar, transfazer, mexer, converter e transmutar. É sair da zona de conforto, é vir de dentro para fora, né? Então, por isso que nós vemos que muitas pessoas e muitas empresas usam o rótulo de transformação, mas ela de fato ainda não aconteceu, ela é muito intrínseca ao ser humano. E se a gente está falando em transformação, a gente está saindo disso aí, está falando de sair de um estado para ir para outro estado, né? E aí eu trouxe essa figura para vocês da lagarta, né? Nada melhor do que esse exemplo. O estado inicial dela é a zona de conforto, ela está ali rastejando, está andando no chão, os pezinhos bem no chão, tendo aquele tipo de alimentação, e ela passa por um processo de dor, né, para se transformar numa borboleta. Ela se fecha, né, ela é repensada e ela muda a forma dela viver. Ela deixa de rastejar para começar a voar. As coisas que ela comia não vão ser mais iguais, os meios que ela frequentava não vão ser mais iguais. Então, é um processo de transmutação. E é nisso que eu falo quando a gente está trabalhando com a agilidade e quando a gente pensa em alcançar a transformação digital. A gente tem que transmutar, não é jogar o que se aprendeu ou o que se tem fora, mas é elevar esse conhecimento, elevar essa cultura, é elevar essas ideias novas, essas novas experiências para um futuro próximo. Então, a gente tem que aprender, errar, adaptar, aprender e melhorar sempre. É um ciclo, né? Não tem como parar depois que a gente começa. Traz dor esse processo de transformação, de mutação, traz, porque nós temos que repensar os nossos valores, temos que repensar os nossos objetivos, né? Se a gente quer realmente fazer parte daquela empresa, daquela cultura, daquele desenvolvimento de produto, e se não for mais os mesmos valores, é hora de sair e procurar outros lugares, né? Não há nada de errado nisso. Eu sempre falo em todas as palestras minhas que o cargo é da empresa, mas a carreira é sua, é do profissional. Então, você é responsável por você estar feliz ou não onde você está trabalhando, onde você fica, tá? E é claro que se a gente investir, né, se a gente passar por esse processo de reflexão, de amadurecimento, de autoconhecimento,
você vai conseguir estar onde você deseja. Então, vamos começar a pensar em transmutar, né? Em mexer, em transitar. A gente precisa sair da zona de conforto, tá? E aí eu trouxe os 4 domínios aí da agilidade, né? A gente ouve muito pessoal falando aí de agilidade como se fosse algo muito fácil de fazer, como se eu colocasse uns post-its lá na parede, desse os papéis às pessoas e tudo funciona. E, na verdade, o processo ele é muito mais complexo do que isso. Porque quando eu estou mexendo com a cultura, eu estou mexendo com a identidade da empresa, eu estou mexendo com o comportamento das pessoas que estão inseridas naquele ambiente empresarial. Então, eu tenho 4 domínios importantíssimos dentro da agilidade. A parte da cultura, que, como eu falei, é a identidade, é o comportamento, é a rotina, é o que mostra que a pessoa pertence àquela empresa, né? Eu tenho a parte organizacional e eu tenho como a estrutura, como a empresa hoje está estruturada em nível de cargos, papéis, plano de carreira, evolução. Então, a organização, ela está viva e ela está se transmutando, ela está mexendo. Então, se eu começo a mudar as pessoas que estão ali no chão de fábrica, desenvolvedores, arquitetos, UXs, designer, se eu começo a mudar as pessoas ali de cargo, papéis, dar mais autonomia para elas, trazerem novos métodos, novos produtos, novas complexidades, eu começo também a ter que mexer na minha hierarquia, né? Eu preciso mexer na estrutura hierárquica, porque vai parecer que é um movimento de revolta, de revolução contra os gestores, quando, na verdade, esses líderes que fazem parte dessa hierarquia precisam apoiar, ajudar e fomentar essa mudança. Então, há uma transição aí forte na organização e na cultura. A parte técnica, ela é importantíssima dentro das empresas, pensando até em transformação digital. Não adianta eu pensar em um produto maravilhoso que aquele concorrente ou aquela empresa que eu tenho como ápice, né, de tecnologia, de novos produtos, se eu não consigo sair da onde eu estou, né? Se eu começo a fazer sistemas muito robustos, né, legados, ERPs, SAPs, né, começa a engessar muito essa camada técnica, eu não consigo pensar em futuro, eu não consigo flexibilizar e nem adaptar as minhas mudanças. Então, a parte técnica, ela tem que acompanhar essa evolução. E o que seria essa parte técnica? Desde equipamentos, hardware, software, linguagem de programação, ciência de dados, experimentação do usuário, ferramentas, processos automatizados que vão ajudar a essa tecnologia alavancar. E por último, e não menos importante, o último domínio é o negócio, né? O que eu quero, o que eu desejo para o final da empresa, o que a empresa precisa buscar, o que ela precisa entregar até o final de 2021. A gente não trabalha, a gente vê a maioria das empresas falando muito aí de OKR, mas não tendo metas de trabalho, não tendo objetivo, né? Quando a gente tem objetivo, a gente tem foco no que a gente desenvolve, no que a gente faz de pesquisa, no que a gente trabalha. Então, se falta esse foco, se falta esse objetivo de negócio, né? O que eu quero é que a empresa chegue, eu quero mais clientes, eu quero mais dinheiro, eu quero contratar mais pessoas, né? Qual o objetivo do negócio para a empresa naquele momento? Então, eu preciso realmente ter metas para conseguir evoluir o meu negócio. Então, esses 4 domínios da agilidade, eles ajudam muito no processo, né, de desenvolvimento, de transição, de transformação. A gente começa a trabalhar aí com outro tipo de mindset, né, com métodos e frameworks que vão ajudar a gente, como o Scrum, como o XP, como o Kanban, como o Spotify, né? Então, tem várias formas da gente aplicar, e se a gente trabalha e trata esses 4 domínios, a gente fica mais tranquila em relação a essa imersão que ela vem por todas as áreas, né? Não é só a agilidade dentro de TI, mas quando a gente começa a fazer esse trabalho dentro de TI, ele tende a ir para as outras áreas também, tá? E aí,
pegando um gancho aí, o que a gente começa a fazer pensando que o nosso objetivo é sair da transformação ágil e evoluir para o digital, né? A gente precisa revisar os processos e as conexões entre as áreas de conhecimento da empresa. As áreas não são isoladas, elas não são silos, elas têm pontos de interseção. Eu preciso realizar o meu trabalho em time com foco na qualidade de entrega. O mais importante não é entregar rápido, né? Agilidade não é fazer rápido, é fazer com qualidade, né? Não tem nada a ver a palavra agilidade com ágil. Na verdade, a gente faz com qualidade. A cultura organizacional ela é mais focada na colaboração, no comprometimento e no compartilhamento de conhecimentos e vivências. A gente não trabalha em silo, a gente não trabalha com informação presa, dono da informação. A gente precisa compartilhar. Então, é necessário fomentar comportamentos, e aí entra muito o RH, que façam com que essas informações, essas experiências, elas circulem dentro da empresa. Eu preciso dar mais abertura para os profissionais que estão trabalhando ali. Eu preciso coletar feedbacks constantes dos clientes, dos usuários, fornecedores, colaboradores, visando a melhoria contínua. Eu preciso trabalhar essa ponte com as pessoas, né? Eu sempre falo que nós temos 3 perfis importantíssimos dentro da empresa, que são as pessoas. A gente tem cliente, a gente tem colaboradores e a gente tem fornecedores. Então, esses 3 aspectos, a gente precisa coletar feedback, ouvir e melhorar os pontos que forem aparecendo para poder ter mais flexibilidade e conseguir entregar com mais qualidade. A hierarquia horizontal tem que ser enxuta, formada por líderes, né? Não adianta mais você trabalhar processos ágeis dentro de times, né, em área de tecnologia, se você não coloca ali líderes que vão estar te apoiando nesse momento, né? Eles vão se sentir inseguros na hora que os times começarem a ter autonomia, se eles tiverem um perfil de gestor, de comando e controle. Então, a gente precisa começar a trabalhar a parte de liderança, né? Você está ali representando um time, você está ali para apoiar o time, você está ali para remover impedimentos, para flexibilizar o processo de aprendizagem. Então, a hierarquia horizontal e enxuta formada por líderes. Não tem mais espaço para comando e controle, não tem mais espaço para chefe, gestão 2.0, 1.0, tá? E eu preciso cuidar da evolução de mindset para seus colaboradores e clientes, fornecedores, né? Pensar que essas pessoas, elas têm que perder o medo, a insegurança, né? A gente tem que criar um ambiente que seja mais seguro para essas pessoas trabalharem e interagir com a gente. Porque na maioria das vezes o que acontece na empresa, quando a gente está instalado ali em um ambiente de caos, um ambiente problemático, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de expor as suas ideias, as pessoas têm medo de participar, né? Então a interação fica curta e aí fica pobre para quem está ali trabalhando, né? Então a gente precisa pensar em ambientes colaborativos, ambientes seguros, onde as pessoas possam ali compartilhar tudo que elas possuem. E por último, né, eu deixo aqui um retrato, né, uma facilitação visual que eu fiz há um tempo atrás, falando sobre a transformação digital, né? Quando eu estou pensando lá na ponta, na entrega do produto, eu tenho que começar a pensar o seguinte: é viável? É usável? É factível, né? Se nenhuma dessas 3 perguntas forem respondidas, a gente está apenas fazendo algo que não vai ter venda, né? Que não vai ter acesso. Então, a gente precisa sempre estar se questionando sobre essas ideias, né? Sobre as melhorias, sobre as tecnologias, se é usável, é factível e é viável, né? Ouça seu usuário e seu cliente, ouçam as pessoas que estão ao seu redor, porque os colaboradores, se eles não estão satisfeitos, eles tendem a melhorar o processo, a automatizar, né? Se a gente está falando de fornecedor, se a gente ouve o nosso fornecedor, a gente consegue criar uma ponte de flexibilidade com ele, ouvir, interagir, propor novos negócios. E se a gente está falando com o cliente, ouvindo o cliente, não existe feedback melhor do que o do cliente para a gente melhorar o que nós já possuímos e até criar novos tipos de negócio. Então, ouçam as pessoas que trabalham com vocês.
né? Reinvente, facilite, integre, né? Faça reuniões que as pessoas exponham o seu conhecimento, as suas opiniões, as suas ideias e comunique as entregas, colhendo sempre feedback. É importantíssimo a gente comunicar o que a gente está fazendo e está entregando. Então, gente, não existe transformação ágil, transformação digital, sem o principal pilar. O foco são as pessoas. Então, a gente tem que pensar que essas pessoas fazem parte do processo, da metodologia, da entrega de novas ideias. Vamos envolver as pessoas e vamos pensar que a transformação ágil bem feita, ela alavanca, sim, a transformação digital. Bom, eu combinei com o pessoal que eu ia deixar um tempo aí, nós temos menos um pouquinho de 10 minutos para perguntas, então eu vou tirar aqui, vou interromper o compartilhamento da palestra para poder interagir mais com vocês, né, pelo vídeo. Vamos lá, as perguntas que a gente tem? Vou pegar aqui. As empresas geralmente é a pergunta do Allan Kardec Bass. Então, vamos lá. As empresas geralmente só direcionam para os times técnicos. Você acha que as metodologias ágeis deveriam ser incluídas em todas as empresas? Então, Allan, a metodologia ágil, ela foi feita, criada e flexibilizada para todas as empresas e produtos e serviços serem usados. Ela pode ser aplicada em todas as áreas de negócio. Então, não é só no time técnico que a gente faz. A gente aplica no RH, a gente aplica no operacional, no comercial, nas vendas, no financeiro. Então, assim, não existe limite, né, limitação para a gente usar a metodologia ágil. Então, para você ter noção, as boas práticas que a gente utiliza, até da metodologia ágil, veio da área de marketing e publicidade. Então, não existe limite. É para aplicar, é para expandir para toda a área. Se for só para desenvolvimento, a gente não pode dizer que a empresa passou por uma transformação ágil porque ela está ali dentro de um silo, tá? Espero ter respondido. Mais uma pergunta, gente? Isabela Novaes, Annelise, como você acha que eu posso implementar essa transformação na empresa que eu trabalho? Primeiro, não fale que você está fazendo agilidade. Não coloque nome nos bois, né? Faça o seu trabalho normalmente. Comece a criar um task board. O que é o task board? A gente começa a planejar as atividades da gente na semana seguinte, colocando colunas lá de análise, to-do, doing, done. Então, você vai pegar para cada post-it, vai colocar as suas atividades. Você pode usar, como a gente está trabalhando todo mundo remotamente, você pode usar o Trello, que é uma ferramenta gratuita, e ela já vem preparada para você fazer isso. Então, você pode colocar ali o que você já está em cards, o que você está analisando. O to-do é o que você precisa fazer durante de segunda a sexta, aquelas atividades, e você vai andando com elas até a finalização. Na sexta-feira, você olha ali os cards que já foi feito, né, o que ficou impedido, e aí sim você começa a planejar essa semana. Então, você vai estar fazendo esse ciclo dentro da sua vida pessoal ou profissional, tá? É super fácil de fazer. Espero ter te respondido, Isabela. Boa sorte! Mais uma pergunta, oh, que delícia! Patrícia Carbri, como quebrar resistências dos times que consideram os processos ágeis desnecessários? Mostrando, criando ritos, né? Então, se você estiver trabalhando aí com agilidade, você tem os ritos de refinamento, planejamento, reuniões diárias, retrospectiva, a entrega, que é o review. Então, você tem que começar a planejar o que esse time vai fazer e trabalhar com o pessoal essas entregas. A resistência vem porque, muitas das vezes, a agilidade é um trabalho visual e começa a mostrar aonde estão os gargalos. A gente começa a acompanhar as atividades do pessoal. Então, geralmente, a resistência do time, Patrícia, é porque o time camufla muito quanto tempo leva cada atividade. E aí você tem que começar a trabalhar esse board visual para ir tirando aos poucos. Mas geralmente tem que vir de cima para baixo, tá? Porque se vier só de baixo para cima, a agilidade tende a morrer. Então é bom que você tenha um líder, alguém ali junto com você, te ajudando a internalizar a metodologia, tá? Mais uma pergunta?
Jéssica perguntando como o Spotify pode ajudar efetivamente nesse processo. Então, muita gente trabalhava aí no Go Horse, né? O que é o Go Horse? É você trabalhar sem processo, trabalhar sem metodologia, sem documentação, tá? Vocês podem até procurar depois no Google, vocês vão ver que tem. E aí já vai para o Spotify, porque Spotify, pô, é legal, bacana, né? Super digital. Só que tem um porém aí. A Spotify é uma empresa que rodou agilidade durante 7 anos até ter o seu próprio processo de trabalho, até ter o próprio modelo de Spotify. Então, as pessoas não querem ter esse tempo de aprendizado. Então, o Spotify, ele vai te ajudar, sim, se você já tiver mais maduro na agilidade. Se não, o Spotify colocado numa empresa que trabalhava de uma forma bem incremental, bem cascata, para dizer assim, não ser incremental, mas bem cascata, ele vai trazer os mesmos problemas que o Scrum traz, que o Kanban traz, né, quando você está mudando, transformando uma empresa, trabalhando com metodologia. Então, o Spotify, ele ajuda muito quando você já está num processo de maturidade. Mas se você ainda não fez esse caminho de maturidade, ele vai trazer os mesmos problemas que os outros métodos trazem quando você faz essa transição. O que o Spotify pode ajudar? O Spotify, ele enxuta mais o trabalho, até os papéis dentro das empresas, né? Então, ele traz mais flexibilidade, mais fluidez para o processo, até porque você já rodou, né? O Scrum, já rodou o Kanban, né? Já usou práticas de XP, então você consegue fazer com que esse processo seja mais flexível e mais fluido. Mas é essa a dica que eu tenho para vocês. Tem mais tempo para pergunta ou acabou? Ih, tem mais uma. Ó, que delícia. Graciane Reis. Como realizar a transformação ágil no setor público com toda a burocracia e impedimentos jurídicos? Já realizou algum trabalho, sim? Não só no público, mas empresas também que têm certificação como SOX, Compliance, têm uma certa dificuldade porque a gente fica preso aos termos de auditoria. Então, no setor público, você pode começar a fazer dentro da sua área, mas sabendo que você vai ter que manter o foco naqueles pontos importantes de compliance, de jurídico. A parte jurídica é forte. Mas tem como fazer sim. Você vai rodar sprints, às vezes, mais longas, mas dá para conseguir fazer e entregar. Gente, acabou o tempo. Muito obrigada a vocês, obrigado por estarem aí. E as perguntas que eu não respondi aqui, me mande por e-mail que eu respondo, tá? Ó, fiquem bem e daqui a pouco nós estaremos todos juntos presencialmente na Campus Party. Um abraço e boa tarde para vocês.